Fala galera, no vídeo de hoje vou falar para vocês quanto ganha o personal trainer aqui em Portugal. Dá para viver bem? Vou ter que entregar lanche, vou ter que trabalhar final de semana na cafeteria para complementar o meu salário? Se você quer saber um pouco mais, assista o vídeo até o final, certo? Outra questão também, estava aqui na edição dos vídeos, percebi assim que a qualidade não ficou tão boa quanto poderia ficar, mas é um vídeo muito interessante, muito explicativo e por isso eu vou postar. Acompanhe até o final. Fala galerinha do YouTube, vocês estão bem? Vocês estão legal? Pô, já tem uns 2, 3 meses que eu não gravo nenhum conteúdo aqui, né? Tem muita gente mandando mensagem lá no Instagram, mandando pergunta aqui no YouTube, e o que me faz ficar mais feliz, o que faz ter mais vontade de gravar esses vídeos, né? O último vídeo que eu postei, que deu uma boa repercussão, foi sobre o personal trainer aqui em Portugal, né? Que é a minha área, que é o que eu faço desde que eu cheguei aqui. E aí, devido a esse vídeo, muitas perguntas foram feitas, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, né? E aí, mais uma vez, eu vou voltar aqui no YouTube para falar um pouco sobre isso, né? Mas dessa vez, quanto vale a hora-aula do professor aqui em Portugal, né? Do personal trainer. E dá para viver só disso? Dá para ganhar bastante dinheiro com isso? Eu vou ter que trabalhar de personal e vou ter que fazer entrega, ou vou ter que trabalhar numa cafeteria final de semana? Como que funciona isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que vocês possam tirar as conclusões de vocês, para que vocês também consigam se organizar melhor, né, para vir para Portugal, para trabalhar na área. Já falei que nessa área tem uma alta demanda, raramente você vai ficar sem trabalho, mas aí é aquilo, né, dá para viver só disso, ou eu vou ter que fazer algo a mais além de trabalhar com isso, ok? E para isso, né, temos que começar falando sobre 3 situações. O que seria isso? Aqui, o personal trainer, né? Pensando no ginásio e também no ginásio que eu trabalho, ok? Outros ginásios eu sei que funciona da mesma forma, mas, né, pode ser que tenha algo diferente, ok? 3 questões para pensar. O personal que faz hora de sala, né, que é um instrutor, vamos dizer assim. O personal que dá aulas em grupo, então ele é um professor de aulas em grupo, e realmente o personal trainer, ok? Por que que a gente tem que falar sobre essas 3 questões pensando em quanto ganha a hora-aula o professor? Porque são 3 situações completamente diferentes, ok? E para isso, a gente vai começar do pior, vamos pensar assim, para o melhor, ok? Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, eu moro aqui em Portugal, agora em dezembro vai fazer 2 anos, e eu atuo na área de personal trainer faz também 2 anos. Então eu cheguei em dezembro, já comecei a atuar no ginásio no fim de dezembro, e agora no fim de dezembro faz 2 anos que eu trabalho no ginásio em que eu estou, ok? Boa! Quando eu cheguei, eu não era ninguém me conhecia, certo? Então eu fazia horas de sala. Não tinha nenhuma aula em grupo, não tinha nenhum aluno de personal, ok? Como que foi os meus primeiros 2 meses fazendo hora de sala? Gente, financeiramente foi péssimo, ok? Achei eu que eu não conseguiria viver disso que eu vivo hoje, que é trabalhar na minha área. Então, no segundo mês, ali em fevereiro mais ou menos de 2023, eu já fui procurar... Exato, 2023, 2024, exatamente, é isso. Ali no mês de fevereiro eu já fui procurar um outro trabalho, né, para que eu, além de ser personal, além de trabalhar no ginásio, pudesse fazer uma outra coisa para financeiramente no fim do mês ser melhor, porque eu não entendia muito bem como funcionava aqui, ok? Então eu achei um outro trabalho. Segunda a sexta eu ficava no ginásio com horas de sala e sábado e domingo eu trabalhava em outro lugar, ok? Por quê, gente? Por quê? Vamos lá, por que que eu tive que fazer isso? Porque se você for professor de hora de sala, for instrutor de sala, né, e receber o que um instrutor de sala recebe, você vai ter que trabalhar muito ou você vai ter que ter um outro trabalho. Por quê? Porque para ser instrutor de sala aqui em Portugal, você tem uma base de 5 a 7 euros por hora. Então vamos pensar aí, gente. 5 a 7 euros por hora. Uma outra questão que você também precisa analisar, então você pode falar assim, pô, então vou fazer 10 horas de sala que dá 50 euros por dia, o que para mim já está muito bom, ok? Não acho eu que é muito bom, né? Pensando no patamar que eu tô hoje, mas seria algo meio que impossível. Por quê? Porque o ginásio, ele
meio que te obriga a ser um personal trainer. O que eu quero dizer com isso? Se você vai só para fazer hora de sala, se você quer só ser um instrutor de sala, o ginásio não vai te ajudar tanto assim e, consequentemente, vai tirar algumas horas suas para que você tenha horas livres, para que você foque no trabalho de personal trainer, que é onde dá dinheiro, tanto para o professor quanto para o ginásio, ok? Mas então, voltando. Se eu sou um instrutor de sala, se eu trabalho como instrutor apenas isso, você vai ganhar mal. Você vai ganhar pouco, então você vai sim precisar de um outro trabalho, ok? O máximo que você pode fazer de hora de sala por dia são 4 horas. Então vamos pensar aí que você acabou de iniciar e ganha 5 horas por hora. Você vai ganhar 5, 10, 15, 20 euros por dia. Infelizmente, você vai ter um mau salário no fim do mês, então vai ter que pensar em outras coisas, ok? Passamos aqui pelo primeiro. Segunda questão, professores de aulas em grupo, ok? O que financeiramente já é um pouco melhor, tá bem, gente? Você já consegue ali, se você tiver boas aulas em grupo na semana, você consegue ganhar mais do que se você fizesse muitas horas de sala, ok? Então a mesma coisa, quando eu cheguei, ninguém me conhecia, então eu não tinha nenhuma aula em grupo. Hoje em dia, como eu já estou no ginásio há muito tempo e acho eu que eu sou o personal mais antigo que lá atua, né? A maior parte das aulas em grupo são minhas, então eu tenho 3 aulas na segunda, uma aula na terça, uma aula na quarta, 3 aulas na quinta, e assim segue, ok? Por que aulas em grupo é bom? Porque te paga bem num período mais curto. O que eu quero dizer com isso? Que nas aulas em grupo, né, pensando que a gente está aqui no segundo patamar, financeiramente, aulas em grupo tem 2 opções também, aulas de 30 minutos e aulas de 50 minutos. Sendo que, nessas aulas de 30 minutos, você pode receber 3 valores e nas aulas de 50 minutos a mesma coisa. Como assim, João? Não estou entendendo. Bom, vamos lá. Vamos supor que a minha aula tem uma lotação máxima de 15 pessoas, ok? Boa. Então eu tenho uma aula ali na segunda-feira, ao 12h30 até a 1, né? 30 minutinhos de aula. Se essa aula tem até 7 pessoas, eu recebo um valor. Se essa aula tem de 8 pessoas a 13, se eu não me engano, eu recebo outro valor. Se essa mesma aula tem mais de 13 pessoas, eu recebo outro valor. Então vamos lá, quanto mais pessoas tem na sua aula, mais você ganha, ok? E por que ser um professor de aulas em grupo é melhor que ser um instrutor de sala? Porque aqui você ganha mais mesmo que tenha menos pessoas na sua aula. Então vamos lá, uma base, tá bom, gente? Aulas de 50 minutos vão mudar, em outro ginásio provavelmente vai mudar. Uma base que eu tenho lá da onde eu trabalho. Uma aula de 30 minutos com poucas pessoas, você vai receber ali em torno de 8 euros por esses 30 minutos. A mesma aula em grupo, com os mesmos 30 minutos, no segundo patamar, que é uma aula média, né, que tem ali entre 8 a 13 pessoas, você vai receber 10 euros por 30 minutos. A mesma aula que está lotada, né, que não cabe mais pessoas, você vai receber ali em torno de 12 a 13 euros. Então vamos lá, uma aula de 30 minutos, você pode receber 8 euros, como você pode receber 10 euros, como você pode receber 12 euros. Então, só nisso que eu estou falando para vocês, por mais que a aula seja vazia, já compensa muito mais do que você ser um instrutor de sala, ok? Gente, não estou falando para que vocês cheguem e já queiram arrumar aulas em grupo ou já queiram ter alunos de personal trainer, porque isso não vai acontecer, foi o que eu disse. Quando a gente chega aqui, ninguém nos conhece, então a gente começa pelo básico, que é o quê? Ser um instrutor de sala, ok? Então não pular etapas. Eu primeiro fui instrutor de sala, depois eu tive 1 ou 2 aulas em grupo, hoje em dia eu tenho umas 10 aulas em grupo por semana, o que é muito bom, certo? Boa. Então primeira opção já foi, que é ser um instrutor de sala. Segunda opção já foi, que é ser um professor de aulas em grupo. E vamos para a terceira opção, que é onde financeiramente é o melhor, ok? Boa. A questão do personal também funciona por patamar. O que seria isso? Vamos lá. O ginásio em si já tem um valor ali tabelado. Então, seja você um professor que está na área há 20 anos e tem muito conhecimento, seja você um professor que acabou de se formar, aquela tabela vai ser seguida. Então, para eu treinar com um professor mais experiente, para eu treinar com um professor que acabou de se formar, eu vou pagar a mesma coisa, ok? Primeira questão, se eu concordo, se eu não concordo, não é sobre isso que a gente está falando nesse vídeo, certo? A gente está falando sobre como funciona. E aí foi o que eu disse. Talvez tenha coisas que eu não concorde, talvez tenha coisas que eu concorde, mas eu estou trabalhando dentro de uma empresa, então eu tenho que me adaptar a ela, e da mesma forma ela tem que se adaptar a mim, se ela gosta de mim, se ela quer que eu continue trabalhando lá, ok? Sim? Boa.
Então, voltando, né? Personal trainer, ele vai ter ali um valor tabelado, ok? E também, como as aulas em grupo, quanto mais alunos você tem ou quanto mais horas você tem, maior é a porcentagem que você ganha em cima disso. João, não estou conseguindo entender. Ok, boa, vamos lá. Suponhamos que eu tenho 20 alunos que têm um treino de 60 minutos comigo por semana, certo? Então vamos lá, são 20 alunos que treinam comigo e cada um treina 1 hora comigo por semana. Eu vou pegar esses 20 alunos e vou ver no fim das contas, no fim do mês, quantas vezes eles treinam comigo. Então, cada aluno que treina 60 minutos comigo por semana tem primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Então, tem 4 treinos comigo, certo? Então, eu vou pegar esses 20 alunos que treinam 4 vezes por mês e vou fazer vezes 4, certo? Então, vamos lá. 20 alunos que treinam 4 vezes, me dá ali 80 horas no fim desse mês. Conseguiram compreender isso? Se sim, deixa aí um joinha. Se não conseguiu compreender, comenta aí embaixo que eu volto e explico isso novamente. Por que que isso é importante entender, gente? Porque aqui no ginásio você recebe porcentagem em cima do que o aluno paga. O que que eu quero dizer com isso? Para um aluno treinar comigo uma vez por semana 60 minutos, ele vai pagar 200 euros pro ginásio. Nunca é diretamente pro professor, pro personal, é sempre pro ginásio, ok? Então o aluno vai treinar comigo uma vez por semana, eu vou ajustar lá os horários e ele vai pagar 200 euros pro ginásio. Se no fim do meu mês, eu somando todas as horas que eu tenho de personal, eu tenho mais de 50 horas, né, que é um mínimo ali, não, vamos pensar o mínimo mesmo, que eu não tenho nem 50 horas, né? Somando todos os meus alunos e todas as minhas horas, eu tenho, sei lá, 40 horas, 45 horas no total de personal trainer, eu vou receber 45% do valor total, ok? Então vamos supor que todos os meus alunos pagando o ginásio deu ali 1.000 euros, né? Uma base. Se eu vou receber 45% disso, 400 e algo, é meu, o resto é tudo do ginásio, ok? Se eu tenho 50 horas ou mais, né, de personal trainer no fim do mês, então eu vou receber 50% do valor total. Então, se são 1.000 euros, 500 euros eu já garanto ali comigo, ok? Se eu tenho 90 horas ou mais, aí já é 55% é meu. Se eu tenho 120 horas ou mais, já é 60% meu, entendeu? Vocês conseguiram captar a mensagem? Conseguiram entender? O ginásio, ele te obriga a ter alunos de personal, porque para ele é melhor e para o personal também é melhor, ok? Então vamos lá, quanto mais alunos eu tenho, mais horas eu tenho e, consequentemente, maior o meu valor no fim do mês, ok? Boa! Então, primeira situação, instrutor de sala, já está explicado. Segunda situação, professor de aulas em grupo, já está explicado. Terceira situação, que é ser um personal trainer, também já está explicado. Então, uma base que vocês conseguem ter é o quê? Se um treino de 60 minutos por semana são 50 euros, você vai receber a porcentagem de acordo com o patamar que você está. E aí vai depender do patamar que você está. Você pode ter até 50 horas, se você estiver começando. Você pode ter 50 a 90 horas, depois de alguns meses ali trabalhando. Como você pode ter mais de 120 horas, que foi o meu caso no ano passado, em alguns meses. Uns 3 ou 4 ou 5 meses, ok? O que eu tenho para dizer? Gente, sempre que você tem mais de 120 horas, você recebe aqui em Portugal mais do que um policial, mais do que um médico, mais do que um fisioterapeuta, mais do que muitas boas profissões, ok? Mas aí vai depender muito de você e vai depender do ginásio que você trabalha. Nem sempre um aluno vai ter 200 euros para pagar para treinar contigo uma vez por semana, ok? Isso que você tem que pensar. Certo? Boa. Então falei sobre ser um instrutor de sala, falei sobre ser um professor de aula em grupo, falei sobre ser um personal trainer. João, mas então eu tenho que escolher um dos três? De jeito nenhum. Hoje em dia, eu faço os dois que me compensa mais e é o que eu gosto, que é o que eu fazia no Brasil. Então eu tenho aulas em grupo, ok? E eu tenho muitos alunos que treinam comigo e que eu sou o personal deles. Eu não faço horas de sala há muitos e muitos e muitos meses. Então eu vou pro ginásio, dou as minhas aulas em grupo, dou os meus treinos e venho para casa. Resumindo, eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes e eu ganho muito mais do que eu ganhava antes, entendeu? Mas isso foi um tempo para que eu entendesse como funcionava, para que eu me adaptasse a tudo isso e para que eu fosse bem no que eu estava ali me propondo a fazer, ok?
Aí que tá, gente. Não adianta eu ser um excelente profissional na questão técnica e ser ruim com as pessoas. Ou eu querer dar uma aula em grupo, porque a aula em grupo ganha mais, e a minha aula em grupo ser um lixo. Desculpa o palavreado, mas a minha aula em grupo ser ruim, entende? Você tem que ser bom com as pessoas, você tem que ter uma boa confiança com essas pessoas, porque são essas pessoas que vão trazer pessoas para sua aula e, consequentemente, pessoas para treinar contigo, ok? Então, esse vídeo era para ser um vídeo mais curto, era só para te falar se vale ou não vale a pena ser um personal trainer em Portugal e se a hora-aula é boa ou não, e aí vocês puderam ver, ok? Que a hora pode variar de 5 euros, né? Se você for um instrutor de sala, pode variar de 15 a 20 euros, se você tiver, de 15 a 20 não, isso num patamar de 50 minutos, ok? Pode variar de 7 a 20 euros, um professor de aulas em grupo, que vai variar de 30 a 50 minutos, e você pode ganhar muito mais, trabalhando muito menos, se você tiver bastante alunos de personal, ok? A sua hora-aula aí vai variar de 20 até 50 euros, dependendo do patamar que você está, de quantos alunos você tem e de quantas horas você tem no fim do mês, ok, gente? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecido, espero que vocês consigam ter uma base do que espera por vocês quando vocês chegarem aqui em Portugal para trabalhar na área de personal trainer, ok? Foi o que eu disse, é uma área com muita demanda, eles precisam muito de profissionais com excelência, ok? E eles gostam, a maioria dos meus alunos são portugueses, e eles preferem treinar com brasileiros, ok? Vai ter exceção, vai ter um caso à parte? Pode ser que sim, mas a maioria dos meus alunos portugueses que treinam comigo falam que gostam muito mais dos treinos hoje em dia, e não é à toa que tem alunos que estão comigo aí há um ano e 6 meses, e alguns alunos que já vão para 2 anos treinando comigo no mesmo ginásio, na mesma hora, ok? Então é sinal que eu tenho feito um bom trabalho, que os alunos estão tendo resultados e sentem que está fazendo a diferença na vida dele, porque financeiramente não é algo tão acessível aqui em Portugal, ok? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se você acha que fez algum sentido, já curte aí, né? Dá uma moral, porque foi o que eu disse, estou passando por muitas situações, meu filho nasceu, mudança de apartamento, e então se vocês estão gostando do vídeo, se está ajudando a vocês, dá um curtir aí, já se inscreve no canal, que agora como eu vou mudar, é um outro vídeo que eu vou gravar também, hein? Próximo vídeo provavelmente é a minha mudança. Para quem não sabe, eu moro no Porto e eu vou mudar para um outro apartamento, né? Eu moro num T0 e vou mudar para um outro apartamento que eu não posso falar agora porque é o próximo vídeo, certo, gente? Então já curte, já compartilha. Qualquer dúvida que tiver, manda aí nos comentários, que eu prometo que eu vou responder todo mundo, ok? E também tem o meu Instagram aí, então se não quiser fazer um comentário no YouTube, manda lá direto no meu Instagram, que eu já respondi muita gente por lá, ajudei muita gente por lá e espero que eu possa ajudar mais alguns de vocês, tá bem? Um abraço, tamo junto, uma boa semana e...